Então, nós não estamos fora desse ambiente e dessa luta. Existe uma força perversa em um movimento anticristão, um movimento de destruição das bases da nossa sociedade. A nossa sociedade foi construída sobre uma tradição judaico-cristã e você pode ver essas marcas em todos os lugares, mesmo quando talvez tem coisa que está distorcido, mas você ainda pode olhar para ali e perceber a herança judaico-cristã. Então, é sobre essa base judaico-cristã que a sociedade brasileira se desenvolveu. Então, só que agora essas bases estão sob ataque ferrenho mesmo. Então, nós como cristãos, nós também temos um papel, nós temos um lugar, nós temos uma missão. Como eu já mencionei no começo, a partir de Romanos 12, a igreja tem uma missão transformadora no mundo. Não é uma missão de ir para o mundo para assumir um lugar no progressismo que está em andamento no mundo, mas justamente para combater esse falso progresso com a palavra de Deus, não por negar progresso, não por impedir progresso, porque a igreja sempre trabalhou. Se você for olhar no período da Idade Média, os grandes cientistas que desenvolveram as leis da ciência, da física, grande número deles eram cristãos. E eles estavam chegando às conclusões que estavam justamente por causa da fé que eles confessavam em um Deus que é imutável, um Deus que estabelece o mundo sobre ordem. Com base nisso, esses homens descobriram essa lei. Não com base em um mundo desorganizado, um mundo que não está estabelecido sobre leis fixas. Então, é claro que a igreja trabalha para o progresso, mas precisamos realmente de uma oposição a esse movimento anticristão, não uma oposição gratuita. Então, vou me opor ao progresso por me opor. Não, se opor ao progresso que é contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. Nesse sentido, irmãos, eu quero assumir a minha culpa também, mas eu gostaria que você pensasse sobre vocês, porque nós não temos tratado com zelo as tradições, os costumes, a herança judaico-cristã, a religião cristã que nós recebemos. Nós realmente estamos, às vezes, mesmo sem, talvez nós de boca diríamos somos contrários a esse movimento progressista, mas na prática a gente, muitas vezes até com certa avidez, a gente abraça tudo que é oferecido pelo progressismo e seguimos a cartilha deles ao rejeitar as nossas bases, os nossos costumes, as nossas tradições, a nossa religião. Muitas vezes, costumes que vêm se sustentando há milênios ou há séculos, a gente simplesmente rompe com ele porque a gente julga que isso é coisa do passado, isso não é interessante, isso não é relevante. E aí a gente rompe com aquilo, rompe com uma coisa, rompe com outra, rompe com outra, rompe com outra, e daqui a pouco a gente já não tem quase ligação nenhuma com o passado. Sabe o que significa naquele momento? Que você já está vendido para o movimento progressista e não sabe. Você ainda é um religioso, você ainda quer sustentar a Bíblia, mas você não tem mais as bases onde essa sua convicção vem se estabelecendo. Então você acha que será possível você sustentar a sua fé sem as bases? A igreja nunca fez isso. Nunca fez isso. Lembre-se que quando Moisés escreve o Pentateuco, ele volta até a criação do mundo. Os profetas, quando estão profetizando, eles voltam para a lei. Os evangelhos, quando surgem para falar sobre Jesus Cristo como cumprimento, eles voltam para os profetas para anunciar o que estava sendo prometido pelos profetas. E os apóstolos, quando vão proclamar as pregações às igrejas, eles voltam ao Evangelho. Então veja, a igreja não existe sem o seu passado, não existe.
Um aspecto importante da igreja é a sua catolicidade. A igreja não existe sem o passado. Não existe, irmãos. Então, se a gente rompe com o passado, com todos os costumes e tradições, a gente está servindo ao progressismo que está em curso em nossos dias. Nós desprezamos a força que os costumes e tradições têm. É claro que nenhuma tradição ou costume, se for anticristão, é claro que ele não deve ser mantido. Ninguém vai se manter um costume ou tradição só por causa de, não, mas porque tem sido assim com os meus pais no passado. Se é contra a palavra de Deus, tem que ser rejeitado. Tem que ser transformado. Não há costume e tradição que não possa ser transformado quando eles forem contrários à palavra de Deus. Mas em tudo aquilo que não é contrário à palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, que está estabelecido sobre bases da palavra de Deus, então ele deve ser mantido.